Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias e da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Galera, a gente está fazendo estudo, de juros, matemática financeira. Tá? Hoje é mais uma aula de exercícios, vamos resolver alguns problemas envolvendo juros simples. Só lembrando que já tem material disponível na plataforma, para vocês sobre juros. Lá nós tratamos de diferenciar um juro simples do juro composto. Nós trabalhamos também aqui os termos da matemática financeira, o que é um capital inicial, o que é uma taxa de juros, o que é um tempo de aplicação. Tá? Então é importante que você, que não assistiu essa aula ou que não entendeu, assista novamente, anote as observações para que você possa assistir aqui as aulas de exercício. Tá? Hoje é a segunda aula sobre exercícios envolvendo juros simples. Então vamos comigo. Olha só, turminha. Primeira questão. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que seu valor dobre no sistema de juros simples a taxa de 2% ao mês? Olha, galera, você sabe que a fórmula, para calcular os juros, J é igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Turma, para que um valor dobre, dobre o seu valor, então se você tem um capital inicial que é C, para que ele possa dobrar, para que ele vire 2C, por exemplo, quanto é que tem que ser os juros? Os juros tem que ser o próprio capital. Tá? Então os juros tem que render um valor igual ao capital investido. Tá? Porque o que vai acontecer? O C vai virar 2C. Tá? Então, o que ele quer saber é justamente qual o tempo, qual o tempo de aplicação a uma taxa de 2% ao mês para que haja essa duplicação do capital. Olha só, galera, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente já sabe que para que isso ocorra, esses juros aqui, ele tem que ser igual ao capital. Então, J vai ser igual a C, igual ao capital, que é C. A taxa de 2%, você pode botar 2 sobre 100. E ele quer saber justamente quanto é esse tempo aqui, ó, de aplicação. Olha só, aqui, turma, você pode cancelar esse C com esse C. Tá? Se eu fizer isso e usar aqui produto dos meios pelos extremos, 2 vezes T dá 2T. Você vai ter 2T igual a 100. 2T igual a 100. Tá? Então, nesse caso, o tempo vai ser igual a 100 dividido por 2. Ou seja, nesse caso, será necessário 50 meses para que o meu capital dobre. Para que eu tenha juros exatamente igual ao capital inicial. Ele vai dobrar. Certo? Então a resposta do exercício são 50 meses, o que é necessário. Beleza? Vamos lá. Olha só. Segunda questão, uma questão do Cefet de São Paulo. O juros simples produzido pelo capital de R$ 600 durante 3 anos a uma taxa de 5% ao ano é... Olha, então veja quais são as informações que ele me deu. Ele me deu o capital. Meu capital é de 600, certo? O que mais? Ele me deu o tempo de aplicação. O tempo de aplicação são 3 anos, certo? Ele me deu a taxa. A taxa é de 5% ao ano. Tá? Sempre você dá uma conferida, se o tempo e a taxa estão no mesmo período. Tá? O tempo está em ano, a taxa está ao ano, certo? Então, isso tem que ocorrer para que você possa colocar correto na fórmula. Não posso colocar um período, um tempo que está numa unidade e a taxa que incide em período diferente desse tempo, certo? Então, mas está tranquilo, ó, o tempo está em ano, a taxa está ao ano, então beleza. Então, turma, vamos colocar aqui a fórmula, J
vai ser igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Certo? Então, juros vai ser igual a 600. A taxa, transforme ele para a fração, 5% é 5 sobre 100. Multiplicado pelo tempo, que é de 3 anos. Certo? Aí o que acontece aqui? Aqui você pode eliminar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Tá? Aí você vai ter que os juros vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 3. Tá? Então você vai ter um juros igual a quanto? 6 vezes 5, 30, né? 30 vezes 3, 90 reais. Ou seja, a resposta aqui é letra D. Você tem os juros aí de 90 reais que vai render esse capital aqui durante esse tempo. Então, outra questão de juros simples é você tem que primeiro colocar o que que o problema te informa, né? Porque o que acontece? Numa fórmula de juros, você tem esses 4 elementos aqui. O J, que é os juros, o C, que é o capital, o I, que é a taxa, o T, que é o tempo. Então, geralmente, né, o simples vai ter que te pedir uma dessas 4 elementos aqui. Tá? Então, para que você, por exemplo, calcule o capital, eu preciso dos juros, da taxa e o tempo. Se ele pedir o tempo, eu preciso dos juros, do capital e da taxa. Então você tem que ter 3 elementos aqui para poder calcular esse 4º elemento aqui. Ou então a gente dá alguma outra forma, né, para você encontrar aquele valor que ele não dispõe. Tá? Beleza? Terceira questão, galera. Ó, qual o prazo necessário para um capital de R$ 450 reais dobre de valor? A juros simples de 1% ao mês. Ó, questão bem parecida com essa primeira questão. Tá? Então você tem aqui um capital. O capital é de 450. Certo? Ele quer que esse capital ele se transforme num montante de R$ 900 reais. Não é isso? Que ele quer para dobrar. Tá? Então ele quer que o capital se transforme em um montante de R$ 900 reais. Que é para dobrar. Ora, pessoal, se ele quer que o capital dobre, ou seja, passe de 400 para 900, quanto é que tem que ser os juros? Os juros é justamente a diferença entre o montante e o capital. Tá? Você sabe que essa fórmula aqui, ó, M é igual a J mais C. Certo? Se ele quer que esse montante seja 900, vai ficar 900 igual os juros que eu quero saber, mais o capital, que é 450. Certo? Então você vai ter que o J, 900, menos 450, vai ser igual ao J, né? Então você vai ter que o J é igual a 450 reais. Ó. Certo? Então, para que dobre os juros tem que ser exatamente igual ao capital. Tá? Foi o que nós fizemos aqui. Ó. Lembra? Por C virar 2C, os juros tem que ser igual ao capital. Tá? Então vamos lá, vamos jogar aqui na nossa fórmula. J é igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Tá? Juros aqui, 450. O capital, 450. A taxa é de 1%. 1 sobre 100. E o tempo, T. É isso? Então você pode fazer o quê? Eu posso aqui, ó, cancelar esse 450 daqui com 450 daqui, ó. Tá? Que dá 1. E fazer aqui, ó, depois que eu fizer esse cancelamento, eu posso aqui fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Tá? Então, 1 vezes T dá T. Aqui fica só o 100. T igual a 100. Certo? Então, nesse caso aí, o tempo, a resposta, o tempo vai ser igual a 100
100 meses. Tá? Depois de 100 meses, esse capital que era de 450 vai passar para 900, certo? Veja aqui que deu 50, né? Por que que aqui deu menos tempo? Aí você pode até fazer relação, porque essa taxa aqui foi uma taxa de 2% ao mês. Já essa taxa aqui foi de 1% ao mês, certo? Então, o tempo aí, né, foi para 100 meses, tá? Um valor bem maior do que a primeira questão. Certo, turminha? Então, vá para a quarta questão. Sérgio aplicou R$ 1.200 no sistema de juros simples e após 10 meses retirou um montante de 12.900. Qual foi a taxa mensal de juros que rendeu o investimento? Tá? Então, a primeira coisa a se fazer aí é você colocar as informações do problema. Tá? Turma, ele aplicou 12 mil. Tá? Então, o que é esse 12 mil? É meu capital inicial, é o valor da aplicação. Ele começa com 12 mil reais. Tá? Vamos prestar bem atenção, porque a questão não vai usar termo capital, pode até usar, mas muitas das vezes ele só te dá o texto e você tem que extrair o que é capital, o que é montante, o que é taxa. Tá? Então, esse aqui é o valor inicial do investimento. Investiu 12 mil. Então, você tem aqui um capital de 12 mil reais. Certo? Beleza. Aí, o que acontece? No sistema de juros simples, após 10 meses, então o tempo de aplicação desses 12 mil reais foi de 10 meses que ele ficou aplicado. Então retirou um montante de 12.900. Aqui já até usa a expressão montante. Ó. Então montante é igual a 12.900. Então ele quer saber qual a taxa mensal de juros que rendeu esse investimento. Então ele quer saber quanto é o I. Certo? Vamos para a fórmula. Fórmula é J igual a C vezes I sobre T. Ele quer saber a taxa, galera. Eu tenho capital inicial? Tenho. Eu tenho tempo? Tenho. Eu tenho juros? Não diretamente, mas eu posso encontrar. Porque é a mesma situação daqui, galera. Ó, tá? Como eu tenho que o capital é 12 mil e após o investimento foi para 12.900, então quanto é os juros? Os juros é de 900 reais. Ó. Passou de 12 mil para 12.900. Então esse é o capital, esse é o montante. Quer dizer que os juros aqui foi esse valor a mais. É a diferença entre o montante e o capital. Tá? Então, nós temos que esses juros aqui é de 900 reais. Vai ficar 900 igual o capital, que é 12 mil. A taxa é o que eu quero saber. Vou botar I sobre 100. I sobre 100. E o tempo é de 10. Isso. Certo? Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Olha, eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero aqui. Certo? E eu posso cancelar esse zero aqui com esse aqui. Então, vou ter 1.200i igual a 900. Certo? Então, essa taxa I vai ser igual a 900 dividido por 1.200. Tá? Então, vamos fazer essa conta para ver quanto é que dá, né? Aqui você pode cortar 2 zeros. Certo? Ficou 9 sobre 12. Eu ainda posso aqui simplificar por 3, se você quiser. Ó. Então, a divisão vai ficar 3 sobre 4. E 3 sobre 4, galera, é igual a 0,75%. Quando eu coloco 100 aqui sobre o I, eu já encontro o valor percentual. Tá? Então, turma, a taxa que transformou 12 mil em 12.900, que gerou
um juros de R$ 900 durante 10 meses, foi uma taxa de 0,75%. Esse foi a taxa desse investimento de Sérgio. Beleza? Tranquilidade? Beleza, turma. Vamos para a nossa última questão da nossa listinha de juros simples. Sabendo que um capital C aplicado a juros simples rende em 4 meses o equivalente a 1/5 do seu valor, determine a taxa de juros mensal. Certo? Então vamos lá, vamos tentar decifrar o que a questão está dizendo aí. Certo? Então veja só. Ele quer saber um capital C, né? Então o capital dele aqui, ele falou C, que é o capital. Rende em 4 meses. Então o tempo de aplicação, ele me deu aqui que é de 4 meses. Beleza. 4 meses. Ele falou que rende em 4 meses o equivalente a 1/5 do seu valor. Certo? Então o que ele quer dizer com isso? Tá? Ele quer dizer que os juros que vai gerar, quando ele fala render, o que rende é juros. Tá? Então, quando ele fala que quer saber quanto é que vai render, ele quer saber quanto que os juros vai ser 1/5 do capital. Ou seja, esses juros vai ser 1/5 do capital que é C. Certo? Então você vai ter que o J é igual a C sobre 5. J é igual a C sobre 5. Beleza? Então o que ele quer saber mesmo? Ele quer saber a taxa mensal. Ele quer saber o valor de I. Quanto é o valor de I? Beleza? Então vamos lá, turminha. Vamos para a fórmula, né? Então sempre coloca a fórmula. J vai ser igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Tá? Se você quiser também, você bota I sobre 100. Que aí você coloca o valor da taxa do jeito que está aqui. Já encontra o valor em percentual. Tá? E se você não colocar aqui sobre 100, você vai ter o valor em número decimal que você vai ter que transformar para porcentagem. Certo? Então tome cuidado na hora de trabalhar com valores percentuais. Para efeito de cálculo, você sempre coloca sobre 100 ou divide por 100 para trabalhar com decimal. Então, turma, beleza. Então coloquei aqui sobre 100, né? Para deixar o número já na forma percentual. E a gente vai substituir agora os valores. Tá? Então veja só, como ele falou que ele quer saber o tempo para que o capital gere o juro seja de 1/5 do valor do capital, você vai substituir o J por C sobre 5. Né? 1/5 é o valor do capital dividido por 5. Okay? Então, substituindo aqui, ó, C sobre 5 é igual ao capital que é I. A taxa é o que ele quer saber. Certo? O tempo é de 4 meses. Isso aqui sobre 100. Certo? Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente pode aqui eliminar esse C com esse C. Quando você faz isso aqui fica 1, né? Certo? E aí você tem 1/5 igual a 4i sobre 100. Certo? Então você pode fazer aqui produto dos meios pelo produto dos extremos. Então você vai ter 20i igual a 100. Né? Então nós temos que o i vai ser igual a 100 dividido por 20. Certo? Fazendo essa divisão aqui, você tem que o i vai ser igual a 5%. Então a taxa de juros para que taxa para que você tenha os juros rendendo 1/5 do capital durante 4 meses vai ser um valor de 5%. Beleza, galera? Então na aula de hoje a gente resolveu problemas envolvendo juros simples.
Um abraço a todos, já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.